O cinema brasileiro da década de 60 para a década de 70 ele é marcado bastante por dois movimentos, o cinema novo e o cinema marginal. O Jean-Claude Bernardet, que é um teórico belga brasileiro, tem um texto sobre o cinema marginal e ele estabelece o Margem, do Oswaldo Candeias, como o filme marco do movimento do cinema marginal. Por isso, então, eu escolhi para fazer essa crítica hoje, para a gente pensar um pouco sobre o cinema marginal. Geralmente eu começo esses vídeos trazendo uma sinopse do filme, e eu até consegui uma bem interessante, mas esse é o tipo de filme que brinca com diversas convenções do cinema narrativo, e em alguma medida isso caracteriza bastante esse cinema mais autoral brasileiro desse período. Pois é justamente numa proposta de se estabelecer como algo diametralmente oposto ao cinema comercial hollywoodiano, o cinema industrial, né? Essa noção de indústria e autoria, de indivíduo contra essa máquina de produção. Então até por isso o filme assume esse viés experimental, não só pensando em clichês narrativos, mas também em questões formais já consolidadas do cinema. Questões simples como não olhar para a câmera, questões de continuidade. O filme experimenta em diversos aspectos a partir dessas noções. Coisa que também já havia sido feita também no cinema francês. Também serve como influência também o neorrealismo italiano. Então é um cinema que já parte de começar a experimentar sobre uma consolidação de uma forma e até uma noção de arte, talvez. E trazendo uma citação direta do Jean-Claude Bernardet, que eu acho que caracteriza muito bem esse filme, para a gente começar a falar propriamente dele. O Jean-Claude Bernardet, caracterizando o cinema marginal, ele diz que é um cinema de deambulação, né? Deambular, vaguear, passear à toa. Que é uma criação dos anos 20, né, do Filme Limite, né, que cita o Filme Limite, que é um filme nacional, e se tornou um traço estilístico do cinema dos anos 50 e 70, né, o cinema do Rossellini, a Nouvelle Vague e o cinema do Antonioni, o diretor italiano. Então, até pensando nessa citação do Jean-Claude Bernardet e pensando nessas noções de experimentar nessas questões mais formais, esse é um cinema que se cria já pensando em toda uma tradição que se estabeleceu anteriormente, em toda uma experimentação que já se começava a ter naquele momento, né? Nesse período da década de 60. Então, eu acho que feita essa introdução, eu já posso falar agora a sinopse do filme, que, em alguma medida, já é uma interpretação sobre o que acontece. De fato, talvez não seja exatamente isso, cada um acho que talvez vai ter uma leitura sobre a maneira que o filme se apresenta. Mas eu vou utilizar essa sinopse como base para trazer a discussão sobre o filme. Às margens do rio Tietê, em São Paulo, desenrola-se uma história comovente, apresentando uma tapeçaria de personagens à margem da sociedade. Prostitutas, um cafetão, um homem com deficiência mental e outros marginalizados pelo destino levam vidas mergulhadas no desespero, desprovidas de qualquer perspectiva, presos no ciclo implacável de sua existência comum, porém desesperadora, anseiam por liberação, antecipando o abraço da morte como sua única salvação. Uma passagem coletiva para o terrível navio da danação. Um aspecto que eu acho curioso logo de cara é que esse filme a gente poderia até pensar como um filme mudo. Existem alguns diálogos, mas eles são muito pontuais. E eu acho que muito do aspecto narrativo, talvez, se a gente for pensar na ação dos personagens, no que os personagens estão sentindo com o motor narrativo, é feito muito mais pela imagem. E especialmente, boa parte do filme, o diretor usa muito o primeiro plano, né, que é esse enquadramento mais fechado no rosto dos personagens. A gente tem muitas cenas onde eles estão olhando diretamente para a câmera. Essa própria noção da câmera como um olhar de um personagem, né, o ponto de vista de algum personagem, também é usado em diversos momentos no filme, mas a gente tem muitos momentos onde a expressão dos personagens, o olhar dos atores, né, expressa o que eles estão sentindo, expressa o que eles estão querendo. Então, como tem essa brincadeira da câmera em vários momentos ser o olhar de algum personagem e os personagens estarem sempre olhando diretamente para a câmera, expressando em alguma medida o que eles querem, o que eles estão sentindo, a gente tem um filme estabelecendo sempre essa troca de olhares como
pensando com o motor narrativo, talvez, né? Como esses personagens estão se relacionando ali naquela situação. E pode-se pensar que tem dois núcleos narrativos, né? A gente tem o primeiro núcleo desse casal que está deambulando, né? Utilizando o termo que o Jean-Claude Bernadette usa, ali pelas margens do Rio Tietê. A gente tem várias sequências deles simplesmente vagando por esse espaço, então sempre pontes no horizonte. A gente tem alguns momentos também cenas onde a gente vê a cidade nesse horizonte, sequências onde eles passam por prédios abandonados, uma certa imagem da pobreza. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esses personagens se relacionando a partir dessa noção, dessa dinâmica do olhar e do ser olhado, da expressão do rosto dos dois, que estabelece a relação, mas também estabelece algum aspecto de afeto, algum aspecto de romance. A gente também tem o vagar desses personagens apresentando essa ambientação à margem do rio, apresentando essa noção de uma mazela da sociedade, né? Apresentando a pobreza, ao mesmo tempo que, em alguma medida, a gente tem esse contraste da cidade que aparece longe no horizonte, apresentando, em alguma medida, uma vivência realmente que acontece à margem do rio Tietê, né? E aí a gente pode pensar, como eu pontuei no início, dessa noção de como esse cinema estava já dialogando com o cinema europeu, com o neorrealismo italiano, por exemplo, que trazia essa imagem de uma Itália real, de uma Itália do pós-guerra, de uma imagem da pobreza, de uma imagem justamente dos resultados da guerra. A gente pode pensar nisso também, nessas imagens desse abandono, dessas habitações menos favorecidas. E outro núcleo seria também de outro casal, né, que eu acho que é caracterizado pelo rapaz com a flor e a outra mulher que trabalha na cidade. A gente tem sequências dela indo para a cidade, dela voltando. E novamente o filme trazendo essa relação dos personagens a partir desses primeiros planos, a partir desse enquadramento no rosto, mas também trazendo sequências onde a gente tem uma certa noção da presença dos personagens no ambiente. Como no primeiro núcleo a gente tem eles vagando por esses ambientes, a gente tem a noção da presença deles a partir desse andar, a partir até de sequências onde tem o enquadramento dos pés, a partir da presença deles nesses ambientes reais, digamos assim, né? Ou esses ambientes de vazio, que são os prédios abandonados. Mas a gente também tem sequências onde a presença está muito numa questão de ação. Então eu falei da ação na expressão do rosto, na ação dessa troca de olhares, mas a gente também tem uma ação física. Os personagens têm uma fisicalidade que é bastante presente, até pensando nessa noção de como eles estão colocados, né, postos, enquadrados em relação ao espaço. Então, em alguma medida, a direção tem um cuidado em representar essa fisicalidade, seja em conflito entre os personagens, eles têm uma noção de violência, seja numa representação de afeto, de carinho, de amor entre os personagens. Assim, a gente tem o olhar, a gente tem a expressão, como esse meio que os personagens estão se comunicando, mas a gente também tem essa fisicalidade, essa expressão física dentro do espaço, através de conflitos, através simplesmente da presença deles. Eles marcando a presença pelo olhar, pela troca de olhares, mas marcando a presença também por essa fisicalidade. O filme ainda trabalha uma noção de temporalidade. Apesar de experimentar bastante com uma continuidade a partir da montagem, a gente tem às vezes personagens andando em determinado local e depois em seguida já andando em outro local, ou simplesmente personagens às vezes surgindo no meio do nada. São aspectos que estariam errados se a gente pensasse nas convenções de continuidade a partir da montagem. Apesar disso, e o filme flerta bastante com uma noção de nonsense, né, sequências bem curiosas, às vezes de um time de futebol atravessando o espaço dos personagens. Apesar disso, o filme tem tem um cuidado em relação à temporalidade. A gente tem esses personagens perambulando durante a manhã, mas a gente tem uma noção de noite, a gente tem uma noção de passagem de tempo. Quando o personagem é preso por aparentemente roubar o vestido de noiva que a amante dele quer, porque quer casar, o que é um aspecto curioso, né? Tem uma cena de um casamento, né, que acontece
naquela região, que em alguma medida flerta com esse aspecto do realismo, de apresentar um tipo de vivência naquele espaço. A personagem fica querendo casar e o parceiro dela aparentemente rouba o vestido e em seguida vai preso, e traz uma noção de que passou um tempo e quando ele volta ele vê outra pessoa usando o vestido dela e aparentemente eles não se encontram mais. Então existe um aspecto de um tempo que se passou, de um tempo que se desencontrou entre os dois. Ao mesmo tempo que, de novo, tem essa noção de noite e dia. A gente tem o outro núcleo de personagens, a mulher que vai trabalhar na cidade durante o dia, e de noite tem sequências no bar ali, até a sequência onde ela é morta numa briga, acontece à noite. E ao mesmo tempo, essa noção de temporalidade, de passagem do tempo, também cria momentos bastante interessantes, visualmente interessantes, né? Apesar do filme talvez ter um cuidado muito mais na noção de montagem, muito mais em experimentar a partir dessa montagem, ele tem momentos pictóricos, né? Momentos de criar esses quadros que são visualmente bastante interessantes, especialmente utilizando essa luz, essa contraluz em algumas sequências, o que cria quadros bastante bonitos. Então é um filme que tem esse cuidado estético também, de pensar um certo belo também a partir da fotografia, ou até a partir de enquadramentos, né? A maneira que, apesar dos personagens estarem nesse ambiente que é marginalizado, o filme em vários momentos consegue criar quadros visualmente interessantes a partir dessa própria paisagem que se propõe, né? A partir mesmo dessa paisagem que representa a pobreza, representa esse aspecto marginalizado da sociedade, consegue criar sequências visualmente bonitas, visualmente interessantes. Então, o Margem, do Oswaldo Candeiras, a partir desse diálogo com toda uma experimentação no cinema que já vinha acontecendo na Europa, e até em relação ao cinema novo também, consegue trazer uma proposta muito particular, um discurso muito particular, dentro de um ambiente muito particular, né? Um ambiente muito brasileiro, trazer essa noção desse espaço brasileiro a partir dessa proposta formal de cinema, né? E mesmo com essa proposta experimental, acredito que também experimenta uma noção narrativa e consegue estabelecer uma proposta narrativa muito única que coaduna bastante com esse discurso experimental que estava despontando e não só na Europa, mas aqui no Brasil também. E eu acho que é mais uma pérola do nosso cinema, que infelizmente está disponível em ótima qualidade aqui no YouTube, então eu recomendaria aproveitar essa possibilidade. É isso então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comente aí o que você achou, se você já assistiu esse filme, comente sugestões de vídeos e outros filmes também nacionais pra gente continuar conversando aqui. Se você gosta de podcast, o link do meu podcast está na descrição. Tem um episódio novo toda semana. E é isso, verifique se você não é inscrito no canal, deixa o like e essas coisas todas de praxe. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.